Olá, gente! É com grande satisfação que hoje iniciamos a gravação do podcast aqui para a instituição, para a Faculdade Unilagos, falando sobre o curso de enfermagem, a profissão, né? Porque muita gente tem dúvida, o que efetivamente o enfermeiro faz? Como funciona o curso, como é a metodologia de admissão aqui. Então, nós temos muita satisfação em produzir esse conteúdo, até porque as redes sociais hoje se tornaram um exponencial em relação à informação. As pessoas hoje, cada dia mais, assistem menos televisão e acabam se informando por podcasts, por internet, por mídias digitais, como Instagram, como YouTube, de modo que adequando, né, o curso, a realidade e a profissão a toda essa tecnologia que está avançando, nós hoje estamos iniciando com este podcast. A Faculdade Unilagos, ela fica localizada em Araruama. Temos cursos de graduação em várias áreas, inclusive na área de saúde. Meu nome é Patrícia Barreto e sou professora da graduação de enfermagem há 7 anos. Iniciei minha trajetória na enfermagem, né, cursando a graduação. Inicialmente fui também técnica de enfermagem, cursei a graduação, depois me especializando em enfermagem do trabalho, enfermagem em oncologia, terapia intensiva e posteriormente fazendo mestrado na Universidade Federal Fluminense, mestrado profissional no programa de mestrado profissional em enfermagem assistencial, trabalhando hoje nas áreas de gestão, na ponta de ensino e também de pesquisa. Então é com muito prazer que eu recebo vocês aqui e claro que para esse time não poderiam faltar convidadas muito ilustres, né? E que compõem também o time de docentes aqui da instituição, que são pessoas de mais alto gabarito. Temos aqui a Gabriela Versionek, que também é mestre em enfermagem, é uma expert em educação continuada, trabalha também em vigilância epidemiológica, então assim, tem uma ampla bagagem e, apesar dela ficar hiper envergonhada quando eu falo, foi a primeira enfermeira de enfermagem em câmara hiperbárica da região dos Lagos. Então, assim, ela é uma pessoa modesta, obviamente ela não gostaria que eu falasse isso, mas, né, eu vou perder a amiga, mas eu não perco a brincadeira, obviamente. Temos aqui também a professora Kenny Almeida, né? Professora Kenny Almeida, que eu chamo carinhosamente de Ana Nery da região dos Lagos. Por quê? Apesar dela me repreender inúmeras vezes por esse apelido que eu coloquei, tamanho é o conhecimento da professora Kenny em diversas áreas, tanto de gestão, atenção básica, terapia intensiva. Então é alguém que, com certeza, eu e a professora Gabriela e todos os demais, a gente sempre recorre quando a gente tem qualquer dúvida, porque eu acredito de verdade que o princípio do conhecimento é o aprendizado constante. Então, não existe aprendizado pronto. E o medo de muitos alunos que nos reportam é justamente esse. Eu me sinto insegura em relação a determinado conhecimento. Não. Na vida, a gente está em constante aprendizado e assim também, né, é para cada um de nós. Então, para a gente abrir aqui nossos trabalhos, no nosso primeiro podcast, que é com muita satisfação, eu vou primeiro passar a palavra para a professora Gabriela Versionek, para que ela se apresente e faça as honras do agradecimento. É um prazer estar nesse momento falando sobre enfermagem, falando sobre a profissão, falando sobre o curso de enfermagem na Faculdade Unilagos. Agradeço todo o carinho, o convite, a professora Patrícia Barreto, onde eu tenho muita admiração e carinho, e também estar do lado dessa amiga e professora Kenny Almeida, que tenho muita admiração, respeito, e onde eu aprendo diariamente com essas duas professoras tão competentes, onde a enfermagem só tem orgulho de ter essas duas profissionais, né, na nossa trajetória, na nossa caminhada. Boa tarde, Patrícia Barreto, minha querida Gabriela.
É uma novidade tanto para todo mundo, né? Essa nova ferramenta tecnológica que cada dia vem aumentando mais, né? E a Faculdade Unilagos está proporcionando esse momento único, inicial, é um pontapé inicial, para que possamos divulgar o nosso trabalho, divulgar toda a tarefa que a gente faz aqui. É lógico que minhas parceiras, a gente tem um trabalho contínuo e diário de aprendizado, é um feedback muito importante que a gente faz entre a gente. E quem ganha isso são os alunos, né? É um momento único agora que a gente vai levar um pouco do conhecimento, um pouco do que é a profissão na realidade. Enfim, é muito prazeroso estar aqui, passar essa tarde aqui com vocês, grandes amigas, belas professoras da Unilagos. Muito obrigada às duas, né? E essa questão até utilizar essa nova ferramenta é uma questão muito interessante, porque eu acredito que a valorização, ela também vem muito com a sociedade conhecendo muito bem o que nós fazemos, né? A importância do nosso trabalho, o quanto, em que áreas que nós atuamos, e que o enfermeiro ele não atua só ali naquele posto de saúde perto da casa da pessoa ou no hospital, que, na verdade, nós estamos em todo, do início ao fim na rede de saúde, desde a vigilância epidemiológica, nos laboratórios de pesquisa, pensando a saúde para quem está na gestão, no planejamento dos planos municipais de saúde. Então, qualquer lugar que tenha saúde, a saúde acontece porque, na verdade, ela tem um enfermeiro. Então, as pessoas precisam ter esse amplo conhecimento em relação a isso, porque acabam muitas vezes, não todos, mas muitas vezes acreditando que o enfermeiro, qual é a área de trabalho do enfermeiro? Ou é atenção básica, né? Lá, né, em estratégia de saúde da família, ou enfim, saúde pública no geral, nas ramificações da saúde pública, ou no hospital, quando essas são duas áreas de inúmeras áreas. Então, isso é importante a gente estar trazendo. Óbvio, mas isso vai ser um tema para um outro podcast, porque hoje a gente tem um tema bem delimitado e que está muito dentro do cenário que nós estamos vivendo, e que é justamente o papel do enfermeiro na questão aí da epidemia que a gente estava, na pandemia de Covid, né? Ressalto que a professora Kênia, ela tem aí ampla experiência, ela já tinha em saúde pública, mas neste momento ela atua como enfermeira intensivista num CTI Covid, então ela pega aí todos esses pacientes da realidade em que ela está inserida e que acabou agravando para a fase mais complicada do Covid, então ela consegue acompanhar isso, então ela tem uma visão bem clara sobre esse tema. Já a professora Gabriela, ela trabalha justamente na vigilância epidemiológica relacionada também a essa questão do Covid. Então, eu queria passar a palavra primeiro para a Gabriela, para falar um pouco sobre essa questão. Como que é essa busca? Como que é o papel do enfermeiro? Como é que funciona? O que você faz exatamente? Pode falar de maneira bem simples, até para que o nosso aluno, para quem está aí nos escutando, entenda. No setor de vigilância epidemiológica, o enfermeiro ele atua tentando destacar, averiguar, né, como que, fazendo uma análise dos indicadores, notificando, apurando os casos que evoluíram ou que ficaram inconclusivos, os casos que foram tratados de forma ambulatorial em casa, a nível de tratamento domiciliar, ou em casos que os pacientes se tornaram críticos, a gente avalia quantos evoluíram para óbito, quanto tempo de internação, avaliamos na vigilância epidemiológica agora está trabalhando firme quanto às testagens dos pacientes, avaliando também a questão... Avaliando a questão das novas variantes também? Sim, por exemplo, quando a clínica do paciente... O que é a clínica, gente? O paciente tem uma patologia ou uma doença que se apresenta com sinais e sintomas de uma forma. Então, de repente, começam a surgir sinais e sintomas novos. Quando isso acontece, vocês também pesquisam? Sim, como isso é feito? A gente faz a pesquisa, na verdade, é um trabalho em conjunto, município, estado, nível federal. A gente pede sequenciamento genético para poder avaliar o tipo de variante, né?
né, do vírus Covid-19, e para a gente ter uma noção, né, de como que está o nível, né, a estatística, né, de variante no nosso município, no nosso estado, até porque para a gente possa se organizar de diversas formas, com recursos, quanto humanos, quanto materiais, para a gente ter o controle também para que a doença não permaneça, para a gente possa, de uma certa forma, diminuir esses casos, não progredirem, e no caso a gente possa ter condições, né, de tratar mais precocemente possível. Tomar medidas para que aquilo não evolua. A gente possa também estar avaliando essa família pela questão do isolamento, que muitas vezes é necessário para que não aumente o número de contactantes, pessoas contaminadas pela doença, a questão das comorbidades que também precisam ser, que a gente precisa ficar atento. Então a vigilância imunológica trabalha de uma forma o quê? Com educação permanente, com educação continuada, tentando prevenir que esses casos aumentem, né? E que tome proporções que possam de agravos à saúde. Muito interessante o seu trabalho, professora Gabriela. Agora, eu quero perguntar para a professora Kene, antes até dela me falar um pouco do cenário, né, para que quem possa nos escutar saiba, mas eu quero, quanto tempo você está no CTI Covid, Kene? Desde fevereiro, desde quando começou a pandemia. Então, quando abriu o CTI Covid, você já foi? Já imediatamente, porque foi uma transição, né? A gente acabou o pronto-socorro da unidade onde eu trabalho, acabou o pronto-socorro, inauguraram uma UPA e virou um centro Covid com 2 CTIs. Um CTI de estabilização, que é a porta de entrada, e um CTI que é mesmo de continuidade. Mas tudo muito complexo, assim, no início. Sabe o que eu queria te perguntar? Porque essa semana eu escutei uma frase e eu queria te perguntar se você também já escutou isso, se isso remete ao que você sentiu. Um colega de profissão falou assim para mim, nossa, o primeiro paciente de Covid que eu transportei, que eu atendi, foi uma questão psicológica. Eu não sabia se eu atendia, eu não sabia se eu chorava. Tamanho era meu medo, porque era tudo tão novo e ninguém sabia o que ia fazer, que minha vontade realmente era de não voltar para minha família, porque eu achava que o que ia acontecer comigo. E como é que foi esse seu sentimento em relação, quando você começou a trabalhar, quando você falou para sua família, eu vou trabalhar no CTI Covid? Na realidade, o pânico, ele começou um pânico coletivo, né? Foi um medo, né? Do novo, do obscuro, porque eu vinha de sala de trauma, né? Então a gente sabia exatamente uma perna quebrada o que fazer, um politrauma o que fazer, e de repente você se depara com uma virulência, um índice de contágio de uma doença nova, de tudo muito novo, de sintomatologias novas, o teu medo de infectar e levar para casa. Aí começou uma armadura, você trabalhar com armadura, porque eram verdadeiras armaduras que a gente trabalhava, e o medo de aproximar do paciente, e olhava um por a cara do outro, o medo entre nós, profissionais. E assim, tá com medo, vai com medo mesmo, né? O medo de voltar para casa e assim, bate a neura e toma banho antes de sair, só faltava tacar fogo no uniforme, porque deixava no sol e depois lavava separado, e o medo de chegar em casa, enfim. O início foi muito complicado. E os próprios pacientes, quando eu falava assim, Covid, eles já eram assim, decretava a morte. Como se ele tivesse recebido uma sentença de morte. Uma sentença de morte. Então, tinha que conviver com o pânico da família, o pânico do paciente e o pânico dos profissionais. Então, assim, a gente teve que trabalhar isso, e muita gente desistindo da profissão, pedindo exoneração, com falta de profissionais para trabalhar, porque ninguém queria trabalhar. Muitos profissionais sendo afastados. Então, assim, a mão de obra, nós tivemos que dar plantões dobrados, porque não tinha ninguém para trabalhar. E os que estavam ali na linha de frente
a mão de obra começou a ficar escassa, né? Colegas nossos adoecendo. A pandemia começou em fevereiro. Em março, nós tivemos a primeira técnica de enfermagem entubada. E entubada por colegas nossos, entendeu? E ela falou, eu vou morrer. Nossa, o impacto disso no psicológico, na saúde mental, é uma coisa... E o novo, né? A gente não sabia o caminho, para onde ir. E fomos vencendo, né? Galgando, estudando, pesquisando. Na verdade, ninguém sabia o que fazer. Sim. Todo mundo estava ali estudando caminhos e testando na prática o que ia dar certo ou não. Que nem aquela briga inicial das medicações, que faz, como intuba, qual medicação usa, qual que deprime. Qual sedativo é mais eficiente, ninguém sabia. E assim, e as próprias portas de entrada, né? UPA, tossiu, não é UPA, é Covid, entendeu? E a superlotação no setor Covid por síndromes gripais, que muitas vezes não tinha nada a ver com Covid. Agora, eu acho que essa pandemia também, ela acabou expressando uma sensibilidade muito grande que nós já tínhamos no sistema de saúde. Então, na verdade, nós já tínhamos uma fragilidade muito grande, principalmente de média e alta complexidade. Média e alta complexidade, né? Porque, para quem não entende, nós temos a rede de baixa complexidade e temos a rede de média e de alta. Então, e que já não, a quantidade de leitos, por exemplo, de CTI já não atendia a demanda. E aí veio uma doença que, com indicadores assim, que ninguém esperava de forma muito abrupta, e começou-se a precisar de leitos de CTI, né? E detalhe, essa triagem que deveria ser iniciada na atenção básica, que é a norteadora do cuidado, o que aconteceu com a atenção básica? Fechou as portas. Então, assim, como ela é norteadora do cuidado, ela poderia selecionar quem seria atendido nos hospitais, por exemplo? Não. Todos com síndrome gripal, era hospital. Sendo Covid ou não sendo Covid. Mas isso é fruto do temor. Sim, e do desconhecido. Da ansiedade, da crise de ansiedade que acometeu profissionais e usuários, né? Teve um momento da pandemia que eu voltei para atenção básica, no cargo de supervisora na época, e o que aconteceu? Eu encontrei todas as unidades com uma mesa na frente. Tipo, uma barreira. Daqui você não pode passar. Aí aquilo, para mim, foi muito conflitante, porque eu estava na alta complexidade e não estava tendo a triagem necessária na ponta. Ou seja, os próprios profissionais da ponta, os agentes comunitários, que eram os captadores, não estavam indo para o território. Então, a porta de entrada não estava mais... A porta de entrada era onde? Lá da média e alta complexidade direta. E, historicamente, a atenção básica, ela tem que ser a porta de entrada, né, do SUS, do sistema de saúde. E não estava sendo. Até porque o paciente, quando chega a procurar média e alta complexidade, ele acaba já tendo um prognóstico pior, porque ele já tá, né, um pouco mais com a doença, com o processo patológico dele, já evoluiu. Então, teoricamente, uma intervenção acaba se tornando até um pouco mais difícil. Só veio para mostrar como a falta de conhecimento provoca tudo isso. Porque se a gente soubesse o que era o Covid, que era algo desconhecido, o que todo mundo fez, até os profissionais? Eu não sei do que se trata, tenho medo de morrer, vou criar barreiras. Sim. Quem tá na ponta que é cada um por si, foi mais ou menos isso, cada um por si, Deus por todos. Não tinha capacitação. Quem ia capacitar quem? Se a gente não sabia do que a gente estava falando. Mas, Gabriela, você falou uma coisa muito interessante, porque quanto sociedade no Brasil, eu acredito que a gente ainda tem que caminhar décadas em relação à capacitação e em relação à prevenção. Vocês que são minhas amigas, trabalham comigo, sabem que eu já participei de uma situação relacionada ao incêndio em uma instituição hospitalar. E que era uma instituição hospitalar, né? Não vou falar o nome, óbvio, de grande porte e que tem um suporte. Foi realmente uma loucura, porque ninguém nunca tinha tido treinamento nenhum em relação a nada. Então, alguns sabiam, outros não sabiam. Então, eu citei essa situação do incêndio, a gente está falando do Covid, isso acaba expressando em que momentos extremos
o quanto a coisa fica desordenada e quantas vidas se perdem por conta disso, justamente por conta dessa questão desordenada. E assim, será que enquanto a gente trabalha e daqui a pouco, quando nós não estivermos mais trabalhando, outras pessoas virão nossos alunos, né? Você também que está escutando pode ser nosso aluno. Outras coisas vão acontecer no mundo, outras coisas extremas. E isso serve para o nosso aluno que também já está na graduação, o quanto o conhecimento é constante, que nem a professora Kenny acabou de destacar na fala dela, constante, porque no hospital onde você trabalha já existe há anos, não estamos citando nome, mas existe há anos. Sim. Treinamentos e capacitações para incêndio já deve existir. A nível de alvará de bombeiro, né? Então, eu vejo que tudo bem que o Covid era algo desconhecido, mas se tratando de incêndio, cadê as capacitações dos profissionais? Concordo. Mas há uma fragilidade muito grande na educação permanente. Os NEPs, né, que são os núcleos de educação permanente, nem todos os municípios adotam. É tipo assim, a última coisa que eu vou pensar por parte da gestão, em muitos casos. Não, tem muitos municípios que têm os NEPs extremamente fortalecidos, mas tem muito município que não liga para a educação permanente nem continuada. Então, de repente, no incêndio, numa situação de extrema virulência, como passamos agora, uma questão epidemiológica muito séria, que é a pandemia, né? Muito despreparo. E muito despreparo, muita gente... E eu confesso, até hoje nós nunca recebemos treinamento para a Covid. Isso, uma coisa que eu sempre pensei e ainda penso, quando tudo isso passar, os indicadores relacionados a outros agravos vão ter, assim, um impacto muito significativo na questão de saúde. Porque quantas mães deixaram de vacinar filhos por conta de medo de levar filhos no posto de saúde? Quantas mulheres deixaram de realizar, né, o seu preventivo anual? Quantas pessoas portadoras de doenças crônicas que faziam acompanhamento e deixaram de procurar justamente por conta para se precaver? Então, por conta do isolamento Então, muita gente deixou de tratar outras patologias. Além de, em muitos lugares, centros cirúrgicos desmarcaram várias cirurgias eletivas, né, e adiaram questões que eram eletivas, mas que precisavam de uma intervenção, fazendo com que, será que os prognósticos desses pacientes vão ser os mesmos? Então, quando isso tudo passar, nós vamos ter indicadores assim, muito significativos de alguns outros agravos, de algumas outras coisas, além das questões de saúde mental também. Não, eu vou te falar que, por exemplo, até hoje, a atenção básica ela tem seu número muito reduzido de atendimento em relação ao que era, pelo medo das pessoas de se aglomerarem, entendeu? Elas não querem, elas não vão. Aí, como você falou, esses dias eu falei numa reunião do conselho lá do município onde eu moro, que os AVCs, as hipertensões, as cardiopatias, as lesões de pé diabético. Pacientes renais que estavam em tratamento conservador. Né? Isso aí, em dados epidemiológicos, isso, na minha concepção, né? Isso aí é uma visão que eu tenho da questão epidemiológica. Vai ter um pool muito grande, entendeu? Esses dados, eles vão... Se realmente... É porque, infelizmente, hoje, a gente está no burlar dos sistemas e eles estão obscuros. Eles não estão sendo alimentados na sua efetividade. Até porque os portais, se você abrir DataSUS aí, ele não está atualizado, né? Até porque hoje todos os sistemas de controle epidemiológicos, eles não estão sendo alimentados como eles deveriam. Porque não é interessante mostrar dados hoje, né? Só para o pessoal entender, o que acontece? A questão epidemiológica também é feita uma alimentação de sistemas, né? Hoje tudo é sistemas de informação. Imagina, não tem como cada município, cada bairro, cada município, cada cidade, cada estado, né, ficar só com essa questão num papel. Não teria como a gente quantificar isso, para a gente saber o impacto disso num país, principalmente num país de proporções aí continentais como o Brasil. Então, tem sistemas de informação.
que existem agravos ou existem patologias ou até outros agravos que devem ser notificados para que a gente consiga quantificar isso. E quando a gente quantifica, o enfermeiro, como parte da equipe, como peça principal da equipe, ele ajuda a traçar intervenções para que a gente diminua aquilo. E então, o Covid é um exemplo claro disso e é o tema do nosso debate, mas existem outros, né? Por exemplo, violência sexual, tuberculose, meningite, existem, né, vários outros. E então, só para vocês entenderem, então, quando a professora fala da questão dos indicadores, da questão dos dados, é justamente isso. Por quê? Quando chegam, por exemplo, a professora Gabriela, que trabalha com epidemiologia, quando chegam muitos casos num determinado bairro, vamos supor, está sendo atendido na emergência, chegaram no bairro X 300 casos de Covid. Só que no bairro Y chegaram 2. E também todo mundo usa a mesma rede. Ela vai ter que entender, ela vai ter que fazer uma pesquisa, um mapeamento para que ela consiga entender o porquê que esse bairro X efetivamente está tendo um número tão significativo de casos. Não é isso? Não está seguindo as etiquetas de precaução respiratória, de precaução de contato, ou é uma nova variante, Perfeito. Ou é comorbidades. O porquê? A vigilância epidemiológica, ela pesquisa, ela estuda, ela traça metas para que ela possa ter resolutividade. Né? Ela quer mostrar, deixar claro, transparente as condutas que são necessárias para diminuir esses casos até zerar. Muito interessante isso. E com isso, eu acredito que fique muito mais fácil de vocês entenderem justamente o que nós falamos aí no início, que o enfermeiro ele tem todas as partes do processo, como a professora Gabriela, desde a pesquisa lá na epidemiologia do que está acontecendo, na atenção básica, né? Também temos aí esses enfermeiros. Hoje, como nós temos a vacinação, na vacinação precisamos ter enfermeiros, inclusive os enfermeiros são responsáveis, né? Pelas salas de vacina, pelas redes de vacinação, enfim, ninguém é mais expert nessa questão de vacina do que os enfermeiros. A professora Kênia também pontuou muito bem em relação a isso, justamente com sua experiência em alta complexidade e também em outras áreas. Meninas, eu gostaria de agradecer muito por esse primeiro podcast. Eu tenho certeza, foi uma discussão de altíssimo nível, obviamente, né? Uma enfermagem diferenciada, como é a que a gente prega aqui na Faculdade Unilagos para os nossos alunos. A gente não podia oferecer menos para eles. Então, eu queria agradecer a professora Gabriela, queria agradecer a professora Kênia, queria passar a palavra para que vocês agradecessem também. E eu tenho certeza que esse é só o primeiro de muitos. Gratidão participar desse momento tão rico de aprendizado, dessa troca importante e tão atual, agregou bastante valor, né? Tanto que para a gente que estamos participando, para os alunos, para pessoas interessadas também no curso, e isso faz com que a gente se sinta até motivado, né? Para permanecer fazendo essa troca tão boa, tão gratificante que é o conhecimento científico, né? Obrigada, professora Patrícia Barreto, e a minha amiga profissional, Kênia Almeida. Obrigada a vocês. É verdade, a gente está no novo modelo, né, de assistência, a gente está no novo modelo de informação, e aqui a gente está fazendo parte dessa troca. Hoje nós tivemos até do leque de enfermagem, de possibilidades, hoje foi até uma das tarefas dos alunos, né, mostrar tantas vertentes que a enfermagem tem para se destacar aí, desde da assistência direta, como na assistência indireta, e enfim, é um trabalho, eu já estou na área já quase 27 anos. Não fala assim que conta a idade, eu sou na pelo amor de Deus. Então, assim, eu já vi um andar muito grande da nossa categoria profissional, me orgulho muito, muito de ser enfermeira, não me vejo sendo outra coisa, a não ser Ana Nery, né, Patrícia? Ana Nery, agradecer também, né, ao setor de
comunicação e marketing da faculdade, o profissional Edson, e por essa oportunidade, né, de a gente estar falando sobre a profissão. Ai, não, sem dúvida. Agora a gente precisa agradecer a todo mundo, né? Vamos começar agradecendo ao professor Rogério e à dona Silvana, né? Que viabilizaram um espaço como esse e acreditaram no poder, né, das mídias sociais e do curso de enfermagem. A gente não poderia deixar de agradecer a eles, obviamente. Agradecer também ao professor Gilson, né, que com certeza estabeleceu aí um novo padrão para todos os cursos como superintendente. Agradecer ao nosso querido professor Gustavo Borges, né, nosso coordenador de curso e nosso querido amigo também. E ao setor de marketing, administrativo, a nossa querida Rayane, coitada, né? A nossa querida Rayane, a todos os funcionários, as pessoas da cantina, as nossas colegas da limpeza, a todo mundo. Aos nossos alunos. Aos nossos alunos, porque assim, todos esses são indispensáveis. E parece, gente, quando aqui estava tudo vazio, aquele silêncio, a gente passava aqui, dava uma tristeza, porque a vida de um prédio é justamente as pessoas que estão nele, né? E a cereja do bolo do agradecimento, obviamente, é o Edson, que é responsável, né, por toda essa parte de gravação. Ele é um videomaker, né? E então ele é responsável por toda a parte de gravação, edição dos vídeos, e ele acredita muito também no poder das mídias digitais. Então a tecnologia e a própria pandemia do Covid, ele trouxe isso, a questão da inserção das profissões nas novas tecnologias. Então assim, isso é uma coisa que eu falo muito, né? Para quem não sabe, eu também sou infoprodutora, enfim, então eu gosto muito das mídias e eu trabalho muito falando da enfermagem em mídias sociais, porque eu acredito nisso, acredito que isso é o futuro, e então não dá pra gente as desassociar. As ferramentas tecnológicas, elas estão aí fortalecendo cada vez mais. Com certeza. Né, os conteúdos, né, tanto didáticos quanto conteúdos profissionais. Pra gente é mais uma vertente, né? É mais uma vertente, é mais um campo de trabalho, né? Tá aí uma forma de empreender. Tá aí a enfermagem e telemedicina, que veio com o advento do Covid, né? A enfermagem até telemedicina. A gente teve que remodular, né, a nossa didática. Sim, sem dúvida. Hoje a gente está formando uma turma, agora em outubro, né? Sim. A gente forma mais uma turma com muita honra e muita satisfação aqui na Unilagos. E ótimo padrão. E padrão altíssimo, que a gente está aqui se desdobrando para tentar se adequar à pandemia com a formação desses alunos com qualidade. E com certeza essa turma que está findando agora vai sair com um novo olhar sobre o enfrentamento Covid, né? De todas essas expertises que nós, professores, passamos e estamos passando, a gente transmite para eles. E, com certeza, vão ser profissionais muito capacitados para esse enfrentamento. Fazendo até um adentro, né? Falamos das dificuldades na alta complexidade, CTI e Covid, e falamos da vigilância epidemiológica. E chegamos na docência, onde Perfeito. A gente também teve que se reformular para adaptar o ensino. Verdade. Então, olha quantas adaptações tivemos que fazer diante de uma pandemia tão importante, né? Tão contagiosa quanto o coronavírus. Ah, perfeito. Meninas, eu só tenho gratidão a vocês, tá? Esse é o primeiro de muitos, eu não tenho dúvida. Eu já me antecipo convidando a professora Gabriela Versionec pra gente gravar um podcast falando sobre enfermagem em câmara hiperbárica, que é um assunto tão novo, já que ela é referência na região dos lagos em relação a isso. E já convido a professora Kenny Almeida pra gente fazer aqui um viradão do SUS, falando do SUS desde a fundação, já que é tema de vários concursos na enfermagem. Afinal de contas, né, Unilagos não é só formação, também é entretenimento. E eu tenho o abuso de você também chamar para essa conversa aí de saúde pública a professora Andressa, né? Nossa coordenadora também do curso. Vigilância epidemiológica também. Sem dúvida. Ela com certeza vai cortar o meu pescoço quando souber que colocamos aqui no próximo podcast, mas ela com certeza estará. Então, findamos aqui. Vem também ser Unilagos, nos siga nas redes sociais e é com muito prazer e satisfação que produzimos o conteúdo para vocês.